dizem que estão caçando extremistas, que estão salvando a democracia. Mentira! Estão escondendo os extratos bancários. O Congresso dos Estados Unidos, pelo Comitê Judiciário da Câmara, acabou de publicar um relatório oficial, em abril de 2026, acusando nominalmente o STF brasileiro de orquestrar censura e lawfare para destruir a lisura das eleições de 2026, o Congresso americano, em documento oficial. E enquanto o mundo inteiro aponta o dedo para cá, sabe o que o nosso glorioso Supremo está fazendo? Mobilizando a Polícia Federal, torrando dinheiro público, para investigar um tweet de um senador sobre a Venezuela. Loucura, incompetência, fumaça. Fumaça grossa, calculada, covarde. Porque por trás dessa caçada grotesca a um post de rede social, opera nas sombras o que eu chamo de o consórcio da blindagem. Um esquema bilionário ligando banqueiros, o Planalto e os próprios ministros que assinam essas ordens monocráticas. E eles estão usando uma bazuca do Estado contra um tweet, justamente para você nunca descobrir o tamanho dessa conta. Vamos aos fatos. 13 de abril de 2026. Alexandre de Moraes abre um inquérito criminal contra o senador Flávio Bolsonaro. O crime: calúnia contra Lula. A arma do crime? Um tweet. De janeiro, 3 meses antes, um post sugerindo que, se Nicolás Maduro fosse preso, Lula poderia ser delatado. Isso foi o suficiente para ativar a máquina inteira do Estado brasileiro. Presta atenção na engrenagem, porque ela é cirúrgica. Primeiro, a Polícia Federal, como é o que responde ao Ministério da Justiça do governo Lula, solicita a representação criminal. Segundo, a Procuradoria-Geral da República, sob Paulo Gonet, alinhado ao Palácio do Planalto, emite parecer favorável. Terceiro, Moraes despacha, defere e manda seguir. 3 órgãos do Estado, 3 peças de um mesmo tabuleiro, mobilizados em sincronia perfeita contra uma opinião publicada numa rede social. Agora faz o teste mental. Imagina que você, cidadão comum, posta a mesma frase no seu perfil. A PF bate na sua porta? O procurador-geral abre parecer? Claro que não. Você é invisível para o sistema. Mas quando o sobrenome é Bolsonaro, a máquina gira. PF aciona, PGR chancela, STF carimba. Para o amigo, o silêncio. Para o inimigo, o peso inteiro do Estado. Um comentarista resumiu com precisão cirúrgica. O ministro Alexandre de Moraes não precisa pegar todas as bolas que estão quicando na área e tentar rebater. Ele tem que deixar algumas passar. Mas ele não deixa passar nenhuma, porque o objetivo nunca foi ordem. O objetivo é sufocamento. E aqui mora o detalhe que vai te revirar o estômago. Esse mesmo tribunal, que mobiliza céu e terra para enquadrar um tweet de janeiro, emudece, congela. Vira um gatinho manso quando bilhões aparecem na mesa de uma CPI. E os nomes que estão por trás dessa conta vão te mostrar exatamente por que toda essa perseguição a post de rede social existe. 220 páginas. Esse é o tamanho do relatório que o senador Alessandro Vieira jogou na mesa da CPI do crime organizado em abril de 2026. Dentro desse calhamaço estão os nomes que o tribunal mais poderoso do país rezava para nunca virem à tona. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, 3 ministros do STF e o Procurador-Geral da República, todos com proposta de indiciamento formal. E pausa o vídeo e processa a gravidade desses nomes. O topo do judiciário brasileiro, flagrado em transações bilionárias ilícitas, interferência direta em investigações e blindagem de esquemas ligados ao Banco Master. São esses mesmos que posam de guardiões da democracia, censurando o perfil, derrubando o post, perseguindo quem ousa questionar na internet. O furor moralista acaba milagrosamente quando a gente rastreia as contas bancárias deles. Aí, silêncio total. Isso é o consórcio da blindagem.
Toffoli vendeu um trecho do imóvel TIAA para o próprio cunhado. Esquema montado como moeda de troca para blindar investigações. Morais? Operações contratuais registradas no nome da esposa. Tudo documentado, tudo rastreável, tudo confirmado pelo Senado, pela BBC e pela Gazeta do Povo. Enquanto isso, o cidadão comum tem conta congelada por dever imposto. Mas ministro lava dinheiro em família e ninguém toca. Cada inquérito relâmpago, cada ameaça institucional, tudo existe para garantir que essa caixa preta nunca abra. Só que abriu. E o que a gente está vendo não é política. É um Clash of Clans real. Uma guerra onde o Congresso faz seu papel pelas CPI e o Supremo ameaça revidar. O nome disso não é defesa da democracia. É desespero de quem sabe que o muro está ruindo. Mas se 220 páginas de provas estavam na mesa, por que ninguém caiu? O que aconteceu nos corredores do Planalto, nas conversas de pé de ouvido? É exatamente o que separa uma denúncia de uma condenação. Jacques Wagner. E esse é o nome. O líder do governo no Senado foi o arquiteto da operação. Na posse de José Guimarães, olho no olho com Lula, o plano foi selado. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, deu o aval. A missão: enterrar a bomba. Na CPI do crime organizado, 14 de abril de 2026, o relatório era um raio-x de 220 páginas sobre a sujeira do Banco Master e incriminava Toffoli, Moraes, Gilmar e o PGR Paulo Gonet. Era o fio que puxava o novelo bilionário inteiro. Era o fim da linha. Então o Planalto agiu. Tiraram 3 senadores que votariam contra os ministros. Enfiaram 3 fantoches no lugar. 3 peças trocadas no tabuleiro enquanto o país dormia. Resultado? 6-4. Placar cirúrgico. Relatório rejeitado. A investigação sobre o Banco Master. Morta. Enterrada no porão do Senado sem velório. E aqui eu preciso que você segure a raiva um segundo e pense comigo. O PT. O mesmo partido que durante 20 anos gritou contra os abusos do judiciário. Agora rasteja nos corredores para salvar os exatos ministros que assinam as decisões que mantêm o PT no poder. A caneta de Alexandre e Gilmar devolveu o poder ao Lula. Lula devolveu o favor. Conta paga. Recibo na gaveta. Separação dos poderes? Isso é cadáver. O que opera hoje é o consórcio da blindagem. Um Estado maior inimigo entrincheirado dentro das próprias instituições, bombardeando a República por dentro. Executivo, Judiciário e Senado não são mais 3 poderes. São 3 trincheiras do mesmo exército, apontando as armas na mesma direção. Contra você. Agora me diz uma coisa. Você ainda acredita nessa história de separação dos poderes no Brasil? Deixa aqui nos comentários quem você acha que manda de verdade hoje. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? Enquanto Jacques Wagner costurava esse resgate nos corredores refrigerados de Brasília para garantir que a sujeira do Banco Master nunca visse a luz do dia, você estava acordando às 5 da manhã, pegando o ônibus lotado, quebrando a cabeça para pagar a conta de luz que não para de subir. A inflação que corrói o seu salário todo mês, ela não cai do céu. Ela nasce exatamente dessa insegurança institucional que esses caras fabricam para se blindar. O conchavo bilionário deles sai do seu bolso. E os números provam isso com brutalidade. Em março de 2026, o advogado Elmar Novak subiu à tribuna do próprio STF e disse na cara dos ministros: as mudanças brutais de interpretação judicial são o principal motivo da fuga de investimentos do Brasil. O cara falou isso dentro do Supremo. E o mundo já percebeu. A Heritage Foundation, uma das instituições mais influentes dos Estados Unidos, reclassificou formalmente o ambiente econômico brasileiro como majoritariamente não livre. O motivo? Corrupção sistêmica e ineficiência da justiça. Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria,
cravou em dezembro de 2025. O biênio fechou com uma perda assustadora de segurança jurídica, travando polos industriais inteiros e congelando vagas de emprego da classe média por causa do risco Brasil jurídico inflado. Agora presta atenção nessa imagem. Numa sala acarpetada do Senado, Alcolumbre fecha acordos com o PT de portas fechadas. Enquanto isso, a 3.000 quilômetros dali, um pai de família cristão que acorda às 5 da manhã para abrir seu comércio de calçada está puxando a porta de ferro para baixo pela última vez. O crédito internacional secou, porque nenhum investidor no planeta coloca dinheiro num país onde a Constituição muda conforme a ligação telefônica entre um ministro do Supremo e um banqueiro milionário. O juro te enforca, o projeto não sai do papel e a inflação silenciosa vai comendo tudo por baixo. E o pequeno empresário paga a conta de um consórcio que ele nem sabe que existe. Esse é o elo que a maioria não enxerga. Enquanto Brasília gasta toda a energia naquela brincadeira macabra de caçar tweets de opositor e sabotar quórum de CPI para blindar os amigos, o dinheiro suado de quem produz riqueza nesse país está sendo triturado. O consórcio da blindagem não ofende só os seus valores. Ele destrói materialmente o seu negócio, o futuro dos seus filhos, cada centavo que você sua para ganhar. E o pior, tudo isso que você está vendo hoje é só o ensaio geral. A guilhotina de verdade está programada para 2026. Lembra do alerta americano que eu mostrei no começo desse vídeo? Ele faz todo sentido agora. Enquanto por aqui cada escândalo é enterrado e cada CPI é sabotada, o alerta mais grave veio de fora. O documento do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, publicado em abril de 2024, não usa meias palavras. Atesta, preto no branco, que o Brasil está sob uma violenta campanha de censura e lawfare. E aponta diretamente: Alexandre de Moraes usa o poder do cargo como plataforma para enfraquecer e silenciar a oposição antes da corrida presidencial. Presta atenção. Quem está dizendo isso é o Congresso da maior democracia do planeta, documentando já em 2024 que um ministro do Supremo brasileiro opera para desequilibrar as eleições de 2026. Agora encaixa as peças comigo. Por que censurar denúncias no X? Por que blindar o Banco Master? Por que aniquilar a CPI no Senado? Cada movimento que eu te mostrei neste vídeo é engenharia tática, preparação de terreno. O consórcio da blindagem, STF, governistas, banqueiros, precisa abafar tudo agora para chegar em 2026 com o campo limpo. O senador Flávio Bolsonaro botou o dedo na ferida. Já tiraram o pai, vão querer tirar o filho também. Onde está a liberdade parlamentar? O STF vai querer desequilibrar as eleições de 2026 por meio do inquérito das fake news, aberto covardemente há 7 anos sem fim. 7 anos. Um inquérito eterno, sem prazo, sem rito, sem defesa, sacado contra qualquer adversário, a qualquer momento, sob pretexto fabricado de segurança cibernética. E quem segura essa arma? Os mesmos ministros que o consórcio da blindagem protege nos escândalos do Banco Master. Salvar esses ministros garante que o dedo no gatilho continue sendo amigo. Isso aqui é fato documentado por instâncias do exterior. O Brasil caminha para uma escuridão eleitoral desenhada por um Estado aparelhado. E a única força capaz de frear essa engrenagem é você, acordado, informado e em movimento. Se este vídeo te abriu os olhos, inscreva-se agora neste canal. Manda para o grupo da família, para o amigo que ainda acha que é exagero. Cada pessoa que assiste é uma trincheira a mais contra o que vem. A batalha por 2026 já começou, e o seu lado precisa de munição.